Vamos falar de filme novo? Vamos falar de Wicked, do diretor Jon M. Chu, com Ariana Grande e Cynthia Erivo. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Originalmente, Wicked é uma série de livros escrita pelo Gregory Maguire, que é uma adaptação e uma revisão do livro O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Também é altamente inspirado no filme homônimo de 1939. O primeiro livro, Wicked, A Vida e os Tempos da Bruxa Má do Oeste, foi publicado em 1995 e mais tarde foi adaptado para musical na Broadway em 2003 com o título Wicked, a história não contada das Bruxas de Oz. O musical foi composto pelo Stephen Schwartz e é considerado um dos musicais mais bem-sucedidos da história. E o compositor retornou para trabalhar nos filmes. Agora temos a primeira parte da história do musical adaptada para o cinema. O enredo de Wicked traz as origens das bruxas da Terra de Oz, Glinda e Elphaba. Isso tudo acontece antes delas serem conhecidas como a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste. A trama começa antes da chegada de Dorothy à Terra de Oz e continua a partir dali. Na trama, é anunciado que a Bruxa Má do Oeste está morta. Glinda chega na Terra dos Munchkins para confirmar a história. Temos um vislumbre da Dorothy e seus companheiros na estrada de tijolos amarelos, como no fim da história original. É assim que o filme começa, pelo final. E só então que alguém pergunta para Glinda se ela e a Bruxa Má se conheciam. Nesse momento, a Glinda começa a narrar o passado dessa improvável amizade. Conhecemos as origens da Elphaba e sua tragicamente bela pele verde e da sua protegida, a sua irmã Nessa Rose. Grande parte do filme se passa na Universidade Chess, onde a Elphaba é convidada para estudar por Madame Morrible, que se vê interessada pelas aptidões mágicas da jovem. Glinda e Elphaba acabam como colegas de quarto. Dentre desavenças e novas conexões, elas se tornam aliadas. Primeiro, logo na abertura, foi uma ótima escolha ouvir a voz da Glinda antes de mostrá-la. Temos as terras Munchkin, que foram construídas como um cenário de teatro. Uma das primeiras imagens é da estrada de tijolos amarelos, e funciona perfeitamente com Wicked como um prenúncio, e sem desequilibrar as cenas seguintes. Essa construção narrativa visual é cuidadosa, ficando muito claro como o Mágico de Oz se encaixa com Wicked. O começo do filme mostra um mundo feliz com a morte da Bruxa Má. É possível notar que a maneira que a Glinda canta No One Wants the Wicked é um jeito de revelar que ela também é malvada. As decisões que ela toma durante o filme prova isso. Glinda é tão malvada quanto o resto. O conceito que é mais trabalhado no filme é a bondade e a maldade, e como somos facilmente iludidos por aparências. Enquanto Elphaba é confrontado o tempo todo por sua aparência, colocado em um lugar menor, a Glinda luta constantemente com a sua bondade. Glinda é conhecida como a bruxa boa, mas a narrativa aprofunda a luta pessoal da personagem para ela ser genuinamente boa. Às vezes Glinda é realmente boa, às vezes é fingimento. Glinda escolhe como a sua bondade é usada. Também gosto como as ações da Glinda lhe faz cúmplice e colabora em grande parte para a desinformação, propagando maldades que acontecem no filme. Por exemplo, na cena de abertura, o olhar de Glinda é doloroso, como se confessasse algo mais. No que diz respeito à parte musical, as vozes são colocadas de maneira que representam os personagens. Os close-ups são usados de forma brilhante, como nas trocas de olhares ou microexpressões de Elphaba em situações de desconforto ou humilhação. O olhar de Elphaba é poderoso e mostra toda a sua dor através do enorme talento de Cynthia Erivo. Jon Chu ama um bom close-up, e eles funcionam muito bem no universo de Wicked. No musical não é visto quanto Elphaba é esforçada. Já no filme isso fica mais claro, que apesar dela ser cabeça dura e desafiadora, ela é muito gentil. Elphaba quer desesperadamente pertencer. Um dos momentos mais tocantes é quando a Glinda nos conta que Elphaba se importa. Ela só esconde muito bem. Uma diferença entre o filme e o musical é que a Elphaba é convidada para estudar na universidade. E isso faz muito mais sentido porque o pai dela acha que ela é um problema.
Algo que é discutido no filme é o papel dos animais na sociedade de Oz. No decorrer do filme, os animais não são vistos com tanta frequência. É notável que os animais são vistos como empregados, serviçais, como párias. Um toque especial é como a fonte de O Mágico de Oz é usado no título de Wicked. Falando de detalhes, o filme é rico em pequenas coisas que só são notadas na segunda vez que é assistido. Um exemplo é como a Elphaba está conectada com os animais, como a aparição do leãozinho, o sapo que surge no reflexo dela ou o inseto que pousa na mão dela. Isso conversa muito bem com a conexão que ela sente com a causa animal. Vou repetir de novo. Os detalhes são muito importantes nesse filme. Elphaba vê o futuro e não sabe o que as visões significam. Ela vê o que vimos no começo do filme, de todos comemorando a morte da bruxa má do oeste. Ela não sabe o que isso significa, mas nós sabemos. Vemos também a Elphaba quebrar o vidro no dormitório. O corte no vidro é no formato de um chapéu de bruxa. Tudo é uma grande previsão para o futuro, cheio de simbolismos. Os detalhes foram bem pensados e são muito intencionais. Como na música, as mudanças emocionais das personagens na história é um compasso. A Glinda do futuro e a Glinda do passado são personagens que sofreram mudanças. Já a Elphaba, ela tem uma noção da posição que ela se encontra no mundo. E aos poucos, essa noção de desejo, valor e autoestima são colocados à prova. A evolução da personagem é sentida no último ato. A ideia da música em musicais é para mover o enredo, para contar algo que não sabíamos ou para nos dizer algo que só palavras não seriam capazes de nos contar. Todas as músicas no filme se misturam perfeitamente com as ações dos personagens, com a moção da própria narrativa. A obra audiovisual faz perfeito sentido para Wicked. Um ponto interessante é como a música The Wizard and I é uma profecia para o final. Elphaba está tentando controlar as suas emoções, as suas esperanças. A cada momento que eu penso sobre as músicas, sobre as escolhas na direção, os movimentos de câmera, faz perfeito sentido para onde o filme nos leva. A amizade de Elphaba e Glinda é muito bem trabalhada. A feminilidade, a competitividade que nos inspira, o clima frenemies que as aproximam, tudo funciona muito bem com o tom das músicas. Nessa amizade vemos todos os pontos, das desavenças aos pontos de encontro e o que as separa. Elphaba não escolhe mais ficar em silêncio. E quando a Glinda canta I hope you're happy, eu espero que você esteja feliz. Eu espero que você esteja feliz com essa decisão que você está tomando. Essa distinção entre as personagens, de crenças, de visão de mundo, é muito sentida no último ato. Glinda e Elphaba são diferentes, o que torna essa amizade e essa dinâmica de amizade tão mais interessante. É uma escolha muito clara da coreografia e da música tornar Fiyero queer. Ele tem uma química maravilhosa com todos os personagens. Isso também vale para Glinda e para Elphaba. A energia delas vibram de uma amizade para um amor sáfico. E para quem gosta de O Mágico de Oz e Wicked, sabem que essas duas obras têm temas claramente queer. E eu gosto quão natural isso aparece na trama. É bem sutil. Como exemplo, é muito óbvio que a Glinda e a Elphaba se admiram e que beiram uma emoção romântica. Isso é notado porque a Elphaba é a primeira pessoa que diz a Glinda que ela é inteligente. E a Glinda é a primeira pessoa que diz a Elphaba que ela é bonita. Elas veem uma a outra diferentemente do que as outras pessoas veem. Essa Glinda não conhece validação interna. Toda validação que ela é capaz de entender é a validação externa. E a única pessoa que a faz se sentir confiante é a Elphaba. A aparição do Mágico de Oz no filme não é nem perto do meu momento favorito. O personagem me pareceu casual demais. Talvez eu esperava um personagem peculiar ou misterioso, mas tudo que temos é um personagem bidimensional. É bem claro que ele é um homem mentiroso e acovardado, mas no quesito imposição, ele fica até na sombra da Madame Morrible. Eu espero ver mais do Mágico na parte 2. O staging do momento do Fine Gravity é inteligente. É muito óbvio a forma que a Elphaba está colocada na cena em relação aos outros personagens. A construção de The Fine Gravity em 14 minutos é insano. Tudo está aqui, na nossa frente. Temos o abalo emocional, temos as tomadas de decisões e até mesmo como a Elphaba vai ser enxergada na história e na parte 2.
Aqui, Cynthia cria uma Elphaba cheia de certeza, quando durante todo o filme ela nos apresentou uma personagem muito vulnerável. Pessoalmente, a autoconsciência de Elphaba de que aquilo que está acontecendo é muito maior do que ela ou do que Glinda é de tirar o fôlego. O cinema como mídia é usado como vantagem para Wicked. É bom ver um musical ser adaptado porque a gente vê todo o carinho que esses realizadores tiveram com o material original. Wicked Parte 1 é uma obra especial. Sets imensos foram construídos, músicas foram cantadas ao vivo e é muito claro a atenção da direção de arte nesse projeto. E todo esse cuidado se apresenta na tela sob a direção do John M. Chu. Há uma boa linha de raciocínio pelo desenho dos blockings nas cenas com coreografias. As músicas do musical são estendidas no filme para criar tensão ou sustentar uma emoção. O silêncio é usado pontualmente e ele está ali para chamar a nossa atenção, para despontar sensibilidade do público. A emoção está no olhar singelo de Elphaba, ou na nova maturidade encontrada por Glinda. As performances são inspiradoras e muito bem pensados, e a edição é excelente. Ainda assim, o filme tem as suas fraquezas. Um exemplo são os momentos menos íntimos com cada música. O filme quer fazer algo diferente, mas a beleza também está na simplicidade. Outro exemplo são as cores naturalistas, sem vida, que não ajudam o filme a se tornar mais mágico. Quando a Elphaba canta I'm Not That Girl, eu percebi que o filme perdeu uma ótima oportunidade de fazer um color grading mais vivo. Como por exemplo em O Mágico de Oz, de 1939, quando o filme passa do preto e branco para o Technicolor. E a maioria dos filmes atuais sofrem do mesmo problema, da má iluminação a cores atenuadas. Em certos momentos, o mix entre a voz e o canto não está muito legal. Ainda assim, a construção da pós-produção sonora é maravilhosa. Evoca a sensação de que a gente está dentro daquele mundo. Bem, eu poderia passar horas falando quanto Wicked é poderoso, como me divertiu e como encheu meus olhos. Mas é tudo que tenho para esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe comentários e No more mourns the wicked! E até mais.